aí, galera, estamos aí conectados, né? A gente... Vamos começar mais um vídeo, né? Desse sabadão especial. Sábado aqui no Japão. Dia 2 de setembro de 2023. Começa um vídeo, começa uma live, começa um momento... Tamo junto nessa. É bom, é maravilhoso a gente poder falar o que a gente vem falando aqui todos os dias, através das lives, através dos vídeos, até mesmo dos convites. Sempre estamos convidando alguém para ir para a igreja. Mas é assim, se a gente quer levar o evangelho, se a gente quer viver o evangelho, a gente tem que levar o ID. Não tem jeito. Mas fazendo por amor, fazendo a sua parte, lá no céu, Deus sabe todas as coisas. Não importa aonde que você vá, você faz a sua parte com Deus. O restante, deixa que o Espírito Santo faz. Hoje você convida, a pessoa não vai, um dia, ela vai por espontânea vontade, vai por amor, e o Espírito Santo vai tocar no coração. Todo mundo passa por essas provas, por essas lutas, e chega o dia que a pessoa acaba indo. Então isso é comum e é normal, né? Então aqui hoje eu quero trazer um vídeo bem top da galáxia mesmo. Aquele vídeo onde Deus, ele fala os nossos corações. Onde Deus, eu creio, eu acredito que ele habita, né? Nas pessoas que querem ser habitada, as pessoas querem ser transformada. Eu creio que Deus, ele está no controle de tudo. Mas para isso também a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é confiar em Deus. Aquele que confia em Deus é aquele que vai permanecer desde o começo até o final. Vai permanecer. É assim, a vida é uma luta, a vida não é fácil, mas a gente que estamos em Cristo, nós vamos vencer. Eu acredito, porque Deus é bom demais o tempo todo. Então aqui hoje eu queria falar um pouquinho sobre Jesus Cristo, aquele que foi tentado ali, né, no deserto, de todas as formas, de todos os jeitos. O inimigo, ele se encontra nesse mundo. É um mundo de trevas, é um mundo de problemas, é um mundo de dificuldade, é um mundo de choro, um mundo de sofrimento. Tem tudo isso mesmo, um mundo de morte. Existe um mundo de tantas coisas ruins, mas também existe um mundo de tantas coisas boas. É dividido as coisas boas e as coisas ruins. É uma verdade, uma realidade. Quando se trata de pessoas, o que você pode esperar delas? É assim. Mas mesmo assim, a gente tem que vencer, a gente tem que lutar, a gente não pode parar, porque Jesus, ele jamais parou quando ele veio morrer por nós. Jamais ele desistiu da gente, porque ele tem esperança que podemos mudar. É isso que nos fortalece, Jesus. É isso que nos dá a vitória, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, sã doutrina. É isso que deixa a gente maravilhado. O psicológico, a barriga vazia, como é que seria? Mas foi assim. Ele foi tentado, mas ele venceu. Não importava o que iria acontecer. Esses 40 dias ali, ele passaria e ele venceria. Mas o inimigo, ele é astuto, ele é preparado para enganar as pessoas. E ele consegue enganar. Quantas pessoas que a gente conhece, ou até mesmo a gente que já foi enganado por ele. Ele oferece do mais fácil, mas depois ele te dá a rasteira.
Ele te oferece isso, como ofereceu para Jesus. Te dou o material, eu te dou coisas, te dou terra, te dou até mesmo um lugar onde você pode comandar aquela população, aquela civilização. Eu te dou poder, eu te dou dinheiro, eu te dou qualquer outra coisa que você quiser. Mas o inimigo, ele faz isso para ver até onde você vai, se você vai se vender. É tão interessante essa mensagem, essa passagem, porque Jesus, ele conseguiu vencer. Além de ele conseguir vencer o inimigo ali no deserto. E quantas pessoas tentam vencer as barreiras? Quantas pessoas tentam vencer esse mesmo inimigo que fica rodeando? Quando você tem Deus, é uma luta, é uma guerra, porque o inimigo quer tirar você da luz. E quando você está nas trevas, está na escuridão, você já é dele. Ele não vai te perturbar, você já é dele. Já está tomado por inteiro. Ele já te levou, já te passou a rasteira. Ele só espera o momento certo para te tragar, como traga muita gente e como leva muita gente a tristezas, aos sofrimentos, a separações, a perdas. É assim. Então aqui hoje eu queria falar sobre a tentação de Jesus, porque ele foi tentado de todas as formas. Ele foi tentado, só que ele não caiu. Ele foi tentado e não caiu, porque ele era o Filho de Deus, porque ele fazia o que o Pai pedia para ele. Ele veio para um só propósito: morrer por nós, morrer para aqueles que nem merecem o favor não merecido, a ingratidão. As pessoas são muito ingratas, reclamam por qualquer coisa. As pessoas não mereciam, porque Jesus é bom demais o tempo todo, e as pessoas não são boas assim não. Mas mesmo assim, ele faz isso porque ele sabe que ainda temos esperança. Como diz as frases de muitas pessoas, a esperança é a última que morre. E Jesus, ele morreu tendo esperança na gente, que podemos mudar. Então podemos fazer a diferença. Podemos fazer acontecer, podemos fazer fluir, podemos levar o ID. É igual eu estou fazendo aqui hoje. ID, falar de Deus, de Jesus, para as pessoas que precisam, que necessitam. Hoje eu acordei nesse sábado aqui falando de Jesus, lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a espada do cristão. Mas eu quero ser curto, não quero ser muito longo não. Live é muito longa, é só de vez em quando, mas hoje eu quero fazer uma live bem curtinha mesmo, com poucas introduções, mas muitas leituras, porque a Bíblia, ela tem que ser folheada. Isso é muito importante. Mas hoje, se você tivesse escolhas de ficar com Jesus, de ficar nas trevas, na escuridão, com quem você ficaria? Luz ou trevas? Luz ou escuridão? Paraíso ou trevas? Qual você escolheria? A vida é feita de escolhas, boas ou ruins. Você pode ser a pior pessoa, mas ainda você pode escolher o lado bom, o lado do amor, o lado que vence, o lado que multiplica. O amor é multiplicador. É assim. Eu prefiro o lado de Jesus, porque ali eu sei que é maravilhoso e espetacular, que vai nos trazer frutos, e frutos bons. E a Bíblia, ela tem falado isso, dos frutos bons, você estando na presença de Deus, porque você vai ter uma sabedoria e um discernimento em saber o que é certo, o que é errado, o que se pode fazer, o que não pode. Muitas coisas que você faz, a consequência ela vem no dia seguinte, na hora seguinte, no minuto seguinte, no depois, no futuro.
É assim a consequência. Então fazer coisas boas nos traz consequências boas. Mesmo que demore, mas ela chega. Nunca pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Isso aí é um fruto. E acontece a mudança radical. As pessoas são moldadas, modificadas e transformadas. Então aqui hoje, livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, 13 versículos da palavra de Deus, onde Jesus, ele é tentado de todas as formas, mas ele venceu. Essas palavras aqui é para nós também vencer. Quando a gente for tentado no deserto, tentado na rua, tentado no trabalho, tentado em algum lugar, a gente também pode ser tentado de outras formas, mas a gente pode vencer, porque somos cristãos, sim, porque irmos à igreja, sim, porque lemos a Bíblia, sim, temos entendimento, sim, vivemos o Evangelho, sim. Então podemos ser tentados porque estamos no caminho de Deus, estamos no caminho de Jesus. Se Jesus, que é o Filho de Deus, ele foi tentado no deserto, então a gente pode ser tentado também. Então que a gente fica preparado, que a gente vigia. Vigiar, isso é para todos, mas muita gente dorme no barulho e esquece de vigiar. Aí o que acontece? É tragado, é tentado, é humilhado e depois fica chorando. Mas a palavra de Deus fala que eu te avisei, você não me ouviu. Você não me ouviu, estava chorando, estava cego. Aí depois não adianta chorar o leite derramado, porque já é passado. Já foi, mas ainda Jesus te faz novo. O renovo, a restauração, a vida eterna não é ilusão. Isso aí é para quem busca, não só na emoção, mas busca numa verdade, numa realidade, nos dias de hoje, de 2023, onde vê muitas pessoas sendo destruídas, casamentos acabando, relacionamento se separando um dos outros, o que era lindo, perfeito e maravilhoso, aquela aliança que Deus fez com o homem e com a mulher. A gente vê a separação porque o inimigo, ele anda tomando posse da vida das pessoas e as pessoas não dão crédito. É assim. A tentação de Jesus é o tema aqui hoje, mas só que a tentação, ela pode ser também com você. Você pode ser também tentado. Ouve essa live, ouve esse vídeo até o final para vocês verem que todo mundo pode vencer o inimigo. Pode vencer o vício, pode vencer aquilo que você faz todos os dias. Você pode vencer. Se você estando com Deus, estando com Ele, e Ele morando no teu coração, você vivendo o Evangelho, eu acredito que você vai vencer. Porque a gente cristão, a gente vence todos os dias. Desde quando a gente acorda até a hora de dormir. Se você venceu hoje, glória a Deus. Se você vai vencer amanhã, glória a Deus. Mas não desista não, porque Jesus, ele venceu e o inimigo, ele há de voltar ainda. Essas são as palavras de Jesus, para vocês verem que não é brincadeira, é coisa séria. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo, o Espírito, ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Olha a situação de Jesus ali no deserto. 40 dias sem comer. Isso, hoje nós não aguentamos não. Mas aguentamos algumas horas, dependendo se não tem condição, até alguns dias. Porque as situações, imagine que um mundo ele entra em guerra. A fome ela vai vir.
E quando você não tem condições também de comprar, ou não tem dinheiro em casa, você se aperta, come pouco, mas a fome ela ainda fica. Você tenta de todas as formas, mas ainda não chega a ser ao ponto igual de Jesus. Mas tem pessoas também que um pouquinho de aperto que passa, o desespero toma conta e vai roubar, vai assaltar, vai traficar, vai se prostituir, vai vender, porque é tentado pelo inimigo com as vozes que faz tocar na pessoa, e não é Deus. É o inimigo te colocando em apuro no futuro. É o inimigo te colocando atrás das grades. É o inimigo acabando com a sua reputação. Com você. Não venda você para o inimigo. Não se entregue para ele. Estamos falando da tentação de Jesus, mas podemos entrar nos tempos de hoje, que as pessoas também se entregam, mas depois elas se arrependem. E muitas delas não conseguem nem se arrepender, porque elas morrem na hora do que vai cometer. O roubo traz morte. A dívida, dependendo dela, traz morte. O que você faz te traz morte. E ainda o diabo querendo humilhar Jesus. Se você é o filho de Deus, faça que essa pedra vire pão. Jesus, ele estaria no deserto 40 dias para vencer o inimigo. Não importava o que aconteceria. Essa era uma prova que ele passaria ali. E já estava na Bíblia. Já era falado e anunciado. Então ele venceria, ele passaria o que tinha que passar, mas ele não negaria a Deus. Não daria as costas para Deus. Porque ele era o Filho de Deus. E o propósito aqui era vencer, para mostrar para nós também a importância de vencer o inimigo. E vencer o lado ruim. Não tire de você o lado bom, não. Permaneça com o lado bom dentro do teu coração. Permaneça com Deus, que é o lado bom. Jesus respondeu: a Escritura Sagrada afirma que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhes darei todo esse poder, toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Então Jesus, ele escuta coisas que o diabo ele usa para enganar as pessoas. O diabo, ele é enganador. O inimigo, ele é enganador. Ele não é burro não, ele é inteligente. Ele oferece coisas material. É onde as pessoas são tragadas, trocadas pela ganância, pelo orgulho, pelo material, pela ostentação. E aqui é tão interessante. Olha só essa parte aqui no comecinho, que Jesus fala que nem só de pão viverá o homem. Quando ele fala essa mensagem aqui, é para nós estar atento e também viver a vitamina que é a Bíblia Sagrada, a vitamina dos céus, a palavra de Deus. E é verdade, as pessoas têm dinheiro e é tragada. As pessoas têm tudo, elas se matam. As pessoas têm de tudo, não falta nada e perdem a sua vida pela ganância, pelo poder. E ainda Jesus fala aqui: nem só de pão vive o homem, viverá o homem. Você pode estar no deserto, passando por lutas, mas ainda você acredita na Bíblia, na palavra de Deus. Você busca recursos, você tem fé, você não desiste e você vence. É assim, um vencedor. Então aqui é tão interessante que o diabo oferece muita coisa para ele. Oferece de tudo para abandonar o Deus dele e adorar o inimigo. Desde quando Jesus ele é materialista? Jamais.
Ele veio por um propósito, morrer por nós, então esse propósito ficaria com ele até os últimos dias da vida dele. Porque foi esse propósito que ele fez: salvar as pessoas que estão nas trevas, que estão perdidas, que estão doentes, que estão decepcionadas, que estão chorando, que não aguenta mais aquele peso. Mas eu digo a você, Deus não dá um fardo para você morrer, não. Ele te dá um fardo para você suportar qualquer tipo de fardo. Vai ter pessoas que são fracas, não aguenta. Então pessoas que são fortes, que aguenta. E as que são fortes é aquelas que têm fé, acreditam no milagre, acreditam em Deus. A Escritura Sagrada afirma: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus respondendo. Depois o diabo o levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois a Escritura Sagrada afirma, olha só, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Essa mensagem aqui é tão interessante que Jesus fala para a gente adorar o nosso Deus. Não dar as costas para o nosso Deus. Continuar com Ele, permanecer com Ele até o fim. Mas aqui em seguida, o diabo fala: então eu vou te levar lá num precipício lá em cima e se joga daqui para baixo. Lá embaixo os anjos vão te segurar. Se ele fizesse isso, ele iria se machucar. Porque ele estava aqui em carne. Ele veio como uma pessoa. E os anjos não segurariam ele. Porque a palavra de Deus fala para não colocar o seu Deus à prova. E tem pessoas que colocam o Deus à prova e acaba caindo. Acaba perdendo aquilo que construiu em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até 50 anos, jogando fora. Por causa de 1 minuto, por causa de 1 segundo, ou por causa de milésimos de segundo. Isso acontece. Não só nesse tipo de coisas assim, não. Acontece também quando a pessoa dá as costas para Deus. Quando mente, quando trai, quando começa a cobiçar as coisas dos outros e querer as coisas dos outros. É o desagrado. Não é legal. Quando mata alguém, você tem uma construção de tempo com Deus, de maravilhas, de bênçãos, e você perde fazendo uma besteira, porque o diabo, ele usou a tua mente. Você caiu como marionete. Você foi marionete na vida dele. Aliás, já não é nem vida isso, é uma destruição. Não podemos ser marionete. Você com Jesus, você é filho. Você com o inimigo, você com o diabo é marionete, porque ele vai te usar e vai te destruir. E o Jesus não, ele vai te ensinar do amor, da paz, do progresso, do crescimento, da alegria, das maravilhas. É muito diferente. Então ele falou que enviaria, aparecia, aliás, anjos ali, e Jesus poderia pular. Jesus foi sábio, ele não pulou, porque ele sabia que se ele pulasse, ele perderia a vida dele. E quantas pessoas perdem o caráter, perde a vida, perde tudo que tem por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de tudo. Porque muitas são vendidas, são trocadas pelo material. Mas Jesus ensina para nós não ser trocado, permanecer certo, correto, honesto, justo, feliz, não importa o problema, temos que passar e vencer, porque essa vida foi feita com dificuldades e também alegrias. É melhor que esteja sempre com Deus, passando por tudo isso, porque você vai ter uma direção certa até o fim. Tudo que se faz tem um preço, e o preço às vezes é a vida. Isso é triste. E as pessoas que estão do seu lado são as que choram, as que sofrem. Então Jesus respondeu: a Escritura Sagrada afirma: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. E aqui Jesus, ele fala: não ponha seu Deus à prova. Acabei de explicar, falar sobre isso. Não podemos fazer desafios achando que Deus pode nos guardar. Ele guarda. Mas chega uma hora que você desafia tanto que o inimigo toma posse da sua vida e você acaba se matando, perdendo.
morrendo, sumindo desse mundo, aliás, e ainda indo para as trevas, um lugar quente, de sofrimentos. E quando o diabo tentou de todas as formas, o inimigo tentou, ele viu que não conseguiria, ele foi embora por algum tempo. E quando Jesus fala isso, porque ele vai voltar, o inimigo ele vai voltar. Ele quer ficar tentando as pessoas de todas as formas, principalmente aquelas que ainda não é dele. Aquelas que é luz, ele vai ficar 24 horas fazendo isso. Tentando, até arrancar a tua paz, até arrancar a tua vida, até arrancar aquilo que você mais gosta, que você ama, que você é feliz. O diabo, o inimigo, não gosta de felicidade. Tem pessoas mesmo que a gente vê na rua ou conhece, não gosta quando a gente dá risada, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre. Fica com raiva só porque você sorriu. É assim, o mundo está assim por causa do esfriamento mundial. Isso aí não é época de antes não, porque já acontecia. Hoje também é assim. Desde a origem do homem, desde a criação do homem, ali já houve um pecado. Os olhos se abriu, a verdade e a mentira já apareceria. Então tudo que é mal aconteceria. E ainda vai ficar pior, porque há um esfriamento mundial. É uma verdade, uma realidade. Aqueles que buscam, aqueles que estão na presença de Deus, permaneça, beleza? Então a gente vai encerrando por aqui. A gente vai fechar o livro, que é a Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana. Ótimo dia 2, sábado, setembro de 2023, sabadão. Hoje é o dia de você ir para a igreja. Domingo é o dia de você ir para a igreja. Pega 2 horinhas para Deus. Cultuar a Deus. Aprender da palavra de Deus. Da sã doutrina. Pai, Filho e Espírito Santo. Vai para uma igreja perto da sua casa onde prega da Bíblia, da palavra de Deus, sã doutrina. Vai lá se fortalecer, porque Deus é bom demais o tempo todo, beleza? Então, queria mandar um forte abraço para minha sogra, um forte abraço pro Luiz, um forte abraço para a bisavó, um forte abraço pro meu pai, para minha mãe, pro Noé, pro meus primos José Marques, Lourdes Marques da Silva, para todo mundo, que Deus abençoe vocês. Um abraço para os internautas, um abraço virtual mesmo, é um abraço virtual, mas que chega até vocês. Fica na paz e que Deus abençoe todos, e ótimo final de semana também, beleza? Não se esquece, vai para a igreja, porque ainda dá tempo e a palavra ela é anunciada. Fica na paz, falou, um forte abraço, é nóis. Da hora, galera, Deus é bom demais o tempo todo, e a gente fecha por aqui.